Agora eu vou deixar, meus amados irmãos, um breve estudo sobre a seita da doutrina adventista. Veja bem, eu recebi uma visita de um conhecido. Esse moço, ele veio ministrar um curso de teologia. A princípio, ele foi logo menosprezando a Igreja Católica e eu achei muito o seu argumento fora, que não convinha, né? Então eu decidi se abster disso para não prejudicar, né? Jamais eu ia aceitar uma pessoa chegar na residência dos meus pais e falar de religião A, falar de religião B. Devemos sempre ter o discernimento, né? Então eu pude analisar que diversas heresias estão nessa doutrina dos adventistas do sétimo dia. A primeira grande heresia deles é sobre o quesito de guardar o sábado. Não existe nenhum texto bíblico nas Sagradas Escrituras a qual diz que a igreja e os gentios devem guardar o sábado. Os sábados é para os judeus, não é para a igreja, nem para os gentios. Então, isso não existe. Também o juízo investigativo. Isso faz com que a obra de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele não venha a ser necessário e ele não tenha sido suficiente para nós, o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, assim, voltando no quesito, esse homem visitou a casa dos meus pais. Eu acho que ele visitou umas 3 vezes e o discurso dele era só falar mal dos católicos apostólicos romanos. Então eu já achei estranho esse posicionamento dele e fiz um pequeno estudo relatando isso. Veja bem, meus amados irmãos, nós devemos amar os católicos apostólicos cristãos, apostólicos romanos, né? Então, voltando aqui, outra heresia. Os adventistas acreditam que os escritos de Ellen G. White são comparados com as Sagradas Escrituras. Os adventistas comparam essa mulher com os profetas da Bíblia Sagrada, assim como Jeremias, como Isaías, como Zacarias, entre outros profetas. Isso é uma heresia grande. Então, Ellen G. White não substitui e não tem nenhum substituto bíblico jamais a ser colocado no mesmo nível de regra infalível e imutável para todo cristão, que é as Sagradas Escrituras. A nossa base é a Bíblia Sagrada, é a palavra cristocêntrica, a palavra rema. Aí voltando, ele começou a falar mal da Igreja Católica, eu tive a sabedoria e o discernimento de não mais querer os estudos dele, né? Porque talvez poderia me prejudicar na minha residência, né? Então eu achei eu achei assim um posicionamento dele bastante, digamos assim, julgador, né? E então nós não somos nada para julgar, mas que essa seita aqui não condiz com as Sagradas Escrituras. Louvado seja Deus. As Sagradas Escrituras possuem uma posição única de regra infalível e imutável para o cristão, seja ele para o evangélico e seja para o católico apostólico romano. O fato de que o sábado se originou no final de 6 dias da criação de Deus, que Deus criou tudo, né? Isso foi o descanso para Deus, o 7º dia, mas não foi para o homem. Não existe nada no livro do Gênesis, no livro dos princípios,
que o sábado foi guardado para o homem, mas foi o descanso de Deus. Não há registros no livro de Gênesis que Deus deu o sábado ao homem, mas o sábado foi o descanso de Deus depois dos 6 dias que ele criou toda a criação e todo o universo. As Sagradas Escrituras mantêm em silêncio com relação de guardar o sábado para a igreja e para os gentios. Então, nós que somos evangélicos, protestantes e os católicos apostólicos romanos, nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Nós devemos, sim, os católicos apostólicos romanos, eles adoram a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e eles acreditam na Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo de Deus. Então devemos respeitar ele. E ele veio com esse discurso, simplesmente a aula de teologia dele era menosprezar a doutrina católica apostólica romana. Então eu decidi parar de ter as aulas que ele estava ministrando e ele pegava textos fora de contextos, sempre neste quesito do sábado. E, voltando a repetir, o sábado é para os judeus, não é para a igreja nem para os gentios. Ou seja, para nós, né? Então, vamos aqui. Vou só dar um exemplo. Jesus curou no sábado, Jesus colheu espigas no sábado, ou seja, ele trabalhou no sábado. Jesus ele não veio para abolir a lei, mas sim ele veio para cumprir. Mas Jesus operou no sábado, curou no sábado, colheu espigas no sábado, ou seja, ele trabalhou no sábado. Então eu prefiro ficar com as Sagradas Escrituras do que uma seita dessa que não condiz com nada. Não tem textos bíblicos dentro de contexto que venham a trazer um argumento, que venham trazer a verdade de regra infalível e imutável, a qual nós precisamos. E nós que somos evangélicos, protestantes e os católicos apostólicos romanos, que nós acreditamos na Santíssima Trindade do nosso Senhor. Louvado seja Deus. Então, olha aqui, vou deixar uma passagem aqui no livro do profeta Neemias. Livro do profeta Neemias, capítulo 9, versículo 13 e 14. Estou usando a Bíblia de Estudo Shed, do Dr. Shed, e a tradução é traduzida para o português do Padre João Ferreira de Almeida. É uma das melhores traduções aqui no Brasil. Descente sobre o monte Sinai, do céu falastes com eles, e eles lhes deste os juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos e estatutos e leis, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandastes. Então vamos agora aqui para a carta aos Colossenses. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 2. Carta aos Colossenses, capítulo 2. Vamos aqui para o livro de Atos, primeiro. Atos dos Apóstolos, descrito por Dr. Lucas. Era um médico grego, evangelista e historiador. Louvado seja Deus, capítulo 24, versículo 14. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamei seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Vamos agora aqui para a carta aos Colossenses. Carta aos Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 2. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, meus amados irmãos, um cara que ele se diz ser teólogo e missionário
da Igreja Adventista, ele vem denegrir a imagem dos católicos apostólicos romanos, coisa que eu acho errado, não podemos fazer isso. E vem também nos atacar os evangélicos protestantes. Eu sou muito a favor dos evangélicos e dos católicos apostólicos romanos, pois nós temos muitas coisas semelhantes. Louvado seja Deus. Então vamos aqui, para o livro do Apocalipse, Revelação, louvado seja Deus, descrito pelo apóstolo São João, capítulo 20, versículo 15. Olha, veja bem. Voltando aqui lá para o livro de Gênesis. Olha, neste tempo aqui, por quê? O que é que acontece? Eles estão totalmente equivocados nesse quesito de guardar o sábado. Veja bem, os santos em Gênesis, eles construíram altares, eles oravam, eles ofereciam sacrifícios e eles dizimavam. Está na palavra de Deus, tanto na Bíblia Católica Apostólica Romana, como na Bíblia Protestante, louvado seja Deus. A Bíblia Católica Apostólica Romana só tem um diferencial, que são os apócrifos. E são alguns livros a mais. E eu tenho essa Bíblia em mãos. E já estudei ela também. Vamos aqui para o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Capítulo 20, versículo 15. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Veja bem, os adventistas acreditam que quando uma pessoa morre, o espírito dela dorme. Isso é errado. Mas as Sagradas Escrituras afirmam que quem dorme é o corpo, ou o espírito, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Isso os católicos apostólicos romanos acreditam, e nós evangélicos protestantes também acreditamos desta mesma maneira. Então eles dizem que esse quesito de que os ímpios, eles vão ser destruídos. Negativo, meus amados irmãos, nós vamos ser julgados. Jesus ainda está advogando nossa causa. Os mortos ressuscitarão e todos nós vamos ser julgados pelos nossos feitos aqui na terra. Ou nós vamos para o inferno ou para o céu. Louvado seja Deus. E ele disse também que não acreditava no arrebatamento. Os católicos apostólicos romanos acreditam no arrebatamento e a igreja evangélica protestante também acredita no arrebatamento e na vinda de Jesus Cristo para levar a igreja, a noiva. Então, meus amados irmãos, são diversos erros que eles cometem e eles querem comparar Ellen G. White com os profetas da Bíblia Sagrada. Isso é um absurdo, isso a gente não pode aceitar, essas heresias, essas seitas, que estão se proliferando nos dias atuais. Então, que possamos se revestir, dessas heresias, dessas seitas que não convém. Nem o católico apostólico romano acreditar nisso, nem os evangélicos protestantes acreditar nisso. Então, devemos ter como base, ter como fundamento as Sagradas Escrituras. Então, outro grande erro cometido. Eles acreditam que o Ellen G. White, Jesus disse para ela o dia e a hora em que Jesus viria para ela. Ela recebeu essa informação de Jesus. Não sabemos quando Jesus virá. Não sabemos o dia, a hora, não sabemos o dia quando Jesus virá arrebatar a noiva do Cordeiro. Bem sabemos que estamos nos princípios das dores, como está descrito em São Mateus capítulo 24. Vamos aqui para São Mateus capítulo 24, que fala do princípio das dores, Não precisa nem ler, fala o princípio das dores. Tudo isso é prenúncio da vinda de Cristo, Guerra, rumores de guerra, peste, fome, miséria, nação contra nação, reino contra reino, maremotos, terremotos,
mudanças climáticas, isso tudo é prenúncio da vinda de Cristo. Então que possamos, e está em bastante evidência hoje as seitas, as heresias que estão se proliferando, os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos doutores, os falsos irmãos, e devemos sempre estar atentos. Por isso que é bom o estudo das Sagradas Escrituras. Que possamos, meus amados irmãos, respeitar os católicos apostólicos romanos, que possamos respeitar uma igreja evangélica séria, porque tem sim uma igreja evangélica séria, embora tenha diversas outras que estão voltadas para o engano, para o erro, mas quem somos nós para julgar? Mas existe sim, os católicos apostólicos romanos são sérios e os evangélicos também são sérios, mas devemos fugir dessas seitas que existe, infelizmente, mas isso tudo está escrito na palavra de Deus, que breve viriam pessoas enganadoras, lobos transvestidos com pele de cordeiro para enganar até os escolhidos de Deus. Por isso que é bastante importante o estudo da palavra de Deus. O estudo nas Sagradas Escrituras. Devemos pesquisar e estudar as Sagradas Escrituras profundamente. Dedique-se ao estudo da palavra para que você não caia no engano, no erro, nas heresias e em seitas malignas desses enganadores. E até meus pais proibiram deste homem andar aqui em casa, e eu também tomei a minha decisão de não querer um homem desse que está desvirtuando as Sagradas Escrituras e menosprezando os católicos apostólicos romanos. Para você ter uma ideia, meus amados irmãos, ele pegou uma Bíblia de estudo minha e ele disse que jogava fora. Ele disse que era para mim jogar fora essa Bíblia, porque ela estava cheia de erros, cheia de coisas que não vinham da parte do Senhor. Uma Bíblia muito requisitada aqui no nosso país, a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, tradução Almeida, Revista Corrigida. E também foi o padre João Ferreira de Almeida. A tradução é retirada dos manuscritos do padre João Ferreira de Almeida. Então, meus amados irmãos, muitos virão naquele grande, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, operamos sinais, prodígios e maravilhas. O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nem tudo o que diz Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Meus amados irmãos, é muito importante. Jamais devemos criticar os católicos apostólicos romanos. Nós evangélicos não devemos fazer isso, mas devemos sim protestar contra essas seitas que querem enganar, que querem desvirtuar as Sagradas Escrituras, os manuscritos, a palavra de Deus, que é pura, verdadeira e eficaz. Quem conhece a palavra de Deus, quem conhece a verdade, não se deixa ser levado por qualquer vento de doutrina. Veja bem, meus amados irmãos, estude a palavra de Deus. Estude, procure o conhecimento à luz das Sagradas Escrituras. Para você ter uma ideia, como é que um homem desse, que se diz ser teólogo, ele diz até que em outras formaturas no mundo secular, ele fala mal da Igreja Católica, se nós aqui no Brasil, a Bíblia mais próxima dos originais é a Bíblia de Estudo Jerusalém, da editora Paulus. É uma Bíblia católica. Eu já possuí essa Bíblia sagrada que meus pais compraram para mim. Infelizmente eu não tenho mais essa Bíblia. Aí um cara desse que se diz ser teólogo, é um cara que a gente vê que não tem nenhuma formação teológica, não tem coerência, não conhece a Bíblia Sagrada, nem sequer leu a Bíblia toda, do livro de Gênesis ao Apocalipse. Não sabe o que é um livro dos profetas maiores, os profetas menores, os livros sapiensais, os 4 evangélicos canônicos, São Marcos, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Não sabe o que é as cartas paulinas, não sabe o que é as cartas pastorais, não sabe o que é as cartas universais, não sabe o que é os livros de sabedoria, não sabe o que é o Pentateuco, ou seja, a lei Torá, a lei mosaica, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, não sabe o que são os livros poéticos, quais são os livros proféticos, e vem menosprezar uma Bíblia evangélica
bastante requisitada aqui no nosso país, a Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal, Almeida Revista Corrigida, e vem falar mal também dos católicos apostólicos romanos, sendo que aqui no Brasil a Bíblia Sagrada, Bíblia de Estudo de Jerusalém, da editora Paulus, é a Bíblia mais próxima dos originais aqui no nosso país. Então, meus amados irmãos, fujam desses enganadores, fujam desses falsos mestres, desses professores de Araque, porque nós temos que se revestir. Se você gosta de estudar a palavra de Deus, estude. Não estou aqui puxando somente para o que eu acredito. Não, meus amados irmãos, mas você que quer exercer a sua fé, você tem que se deleitar na palavra de Deus, para que você não possa ser enganado e não se deixar ser levado por qualquer vento de doutrina. Hoje muitos aí querem ensinar sem ter um conhecimento, meus amados irmãos. Um cara que não sabe que as Sagradas Escrituras ela é repleta de figuras de linguagem, hipérbole, parábolas, diversas. Você tem que ter muito cuidado ao estudo das Sagradas Escrituras. Você tem que ter um momento de oração, você tem que ter um dicionário bíblico, você tem que ter um comentário bíblico, você tem que pesquisar nas notas de rodapé, você tem que ver o contexto histórico daquela época. Você não pode sair aleatoriamente estudando a palavra, porque você não pode levar ao pé da letra o que está escrito. Você tem que procurar a revelação através da oração e muito estudo, se deleitar nela, nas Sagradas Escrituras. Isso aqui não é um livro somente para você ler, mas sim para você meditar e ruminar nas Sagradas Escrituras. É um livro que requer muita atenção, muito estudo e muita dedicação para você chegar a compreender o que Deus tem para falar para a sua igreja e para aqueles que acreditam nas Sagradas Escrituras. Bem sabemos que a Bíblia foi escrita por homens, mas foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E temos que sempre usar textos dentro do contexto, para não usar fora do contexto, para inventar pretextos para criar heresias que não convém um homem de Deus fazer isso com as Sagradas Escrituras. Louvado seja Deus, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o que eu pude repassar e que possamos fugir dessas doutrinas hereges, dessas seitas que não têm nenhum fundamento bíblico. Louvado seja Deus, bom dia a todos.